20 trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais lhe disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: São os trabalhadores, e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não te convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou o bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. As palavras dos evangelhos são alegorias que contêm ensinamento de moral. Ficaram famosas as parábolas narradas por Jesus e que se encontram no Novo Testamento. Jesus utilizou das parábolas como meio didático de aprendizagem para que entendêssemos os conceitos de sua doutrina. A pequena história servia para que o povo conhecesse os ensinamentos de Jesus de uma forma fácil e que esses ensinamentos doutrinários não se desfizessem em suas memórias. Foi dessa maneira, através da memória, que os discípulos puderam recompor mais tarde os ensinamentos de Jesus, que Jesus transmitiu ao povo inculto. Para facilitar ainda mais a compreensão das coisas espirituais, Jesus servia-se de comparações com o que ocorre na vida comum e nos interesses rotineiros do homem. Por isso utilizava motivos naturais da vida comum, como a pesca, a colheita, a semeadura, as festas de casamento, o uso das moedas, etc. Jesus passou a ser utilizado das parábolas a partir do momento que começaram a se formar multidões para ouvi-lo, pois era impraticável nesses contatos sustentar diálogos, responder perguntas, oferecer explicações detalhadas. Quando os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava por parábolas, ele respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que se tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que se tem lhe será tirado. Por isso lhes falam por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Os fariseus e a maioria dos judeus, em ouvindo a exposição da parábola, só viam a figura alegórica que lhes era mostrada e nada mais. Com seus discípulos não acontecia a mesma coisa. Eles viam e ouviam, no sentido espiritual que permanece para sempre. Não se prendiam à figura ou à palavra sonora que desaparece. De modo que os fariseus ouviam, mas não escutavam, viam, mas não enxergavam. Porque uma coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do corpo. A outra coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do espírito. Quanto a essa palavra, nós temos. Nesse tempo, o dia era assim dividido. Primeira hora, nascer do sol. Terceira hora, 9 da manhã.
a sexta hora a meio-dia, 9 horas às 15 horas, a 12ª hora às 18, logo a 11ª hora é 17 horas. Nessa palavra, o pai de família é Deus. A vinha é o mundo e também a humanidade. Os trabalhadores simbolizam os discípulos. O trabalho é a aquisição das virtudes e do saber. Uns precisam de mais tempo, outros de menos, conforme o uso que fazem do seu livre-arbítrio, de sua inteligência e de sua vontade. O salário recebido pelo trabalho é a bem-aventurança espiritual, é a felicidade adquirida pelo seu próprio esforço em se melhorar. Os trabalhadores da última hora são os cristãos da atualidade, aqueles que acordaram para os ensinamentos de Jesus e que fazem uso desses ensinamentos. O trabalho é uma das leis morais, é necessário e é uma bênção. A importância disso tudo é que o convite para o trabalho soa a qualquer hora do dia. A cada um será dado de acordo com as suas obras e não pelo tempo empregado. Isso é, o salário recebido será proporcional à qualidade do trabalho realizado e não pelo número de horas trabalhadas e nem pela quantidade dele. Isso quer dizer também que não importa a idade que se começa a trabalhar, principalmente quando se fala de reforma íntima. Para os ditos velhos ou para os jovens, sempre é hora de iniciarmos o trabalho. Como para tudo existe o exagero, é um erro quando as pessoas chegam a prejudicar a família em prol de um trabalho excessivo, permanente e fatigante. Não vamos esquecer que a primeira caridade está nos nossos lares. O trabalho deve ser feito com amor, boa vontade e alegria, sem reclamações. Não devemos ter sentimento de inveja e ciúmes pelo que foi pago para o outro, como fizeram os trabalhadores da primeira hora. O importante é que cada um faça o bom uso do seu livre-arbítrio, da sua inteligência e da sua vontade para galgar os degraus da espiritualidade. O que distingue o bom trabalhador é a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumem. Hoje em dia nós vemos os escravos do dinheiro e os operários do progresso. A seara do mestre é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sorte daqueles que ouvirem o apelo e souberem trabalhar na 10ª hora. Coitados dos malandros e mercenários. A oportunidade nos é dada a todo instante. A lei do trabalho existe nos mais humildes elementos da natureza. Uma árvore cura enfermidades, outra produz frutos. Uma pedra serve para calçar os caminhos e outras para construir casas. Tudo nos é ofertado para o uso adequado e, se não o fizermos, fica por conta da nossa livre escolha o seu uso indevido. No escritório, seja qual for a sua função, façamos o melhor dentro da nossa capacidade, sempre procurando melhorar, evoluir, aprender e não percamos tempo observando o que o outro faz ou deixa de fazer, ou o quanto o outro ganha. Vivemos de acordo com a nossa capacidade e posses, e sempre agradecidos pela oportunidade do trabalho. Sempre desejando que os chefes e patrões tenham cada vez mais. Se temos a cada um de acordo com as suas obras, o que os outros fizeram é problema deles. Façamos a nossa parte direito. Vamos lembrar que estamos na vinha do Senhor, seja qual for a nossa tarefa, procurando sempre viver de acordo com as leis de amor, seja na vida social, pessoal, profissional e familiar. Muitos jovens despertam na mocidade para as verdades do Evangelho, mas poucos agem como cristãos. Outros despertam na maturidade avançada, mas trabalham com afinco, alegria, dedicação e entusiasmo. Se formos do primeiro grupo, sejamos persistentes no trabalho edificante. E se formos do segundo grupo, firmemo-nos com alegria, iluminando-nos interiormente com a luz dos ensinamentos de Jesus. Sejamos abertos para captarmos o chamamento do Senhor da vinha. A palavra significa ainda que o convite do Pai soa para todos a qualquer hora e que cada qual recebe o salário pela qualidade do trabalho produzido, não apenas pela quantidade. Até porque o trabalhador ativo e devotado, mesmo que contratado à última hora, pode realizar um trabalho mais nobre do que os outros que trabalham mais tempo. A cada um será dado segundo suas obras, e não segundo o tempo despendido. Compreende-se da palavra que o proprietário da vinha não faz questão da quantidade de trabalho, mas da qualidade, e que cada trabalhador permaneça até o fim. Como aqui se trata de qualidade do trabalho e não da quantidade,
O dono da propriedade começou o pagamento pelos últimos a iniciar o trabalho. Para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo dos demais, não importa a hora em que começaram a jornada. É este o grande ensinamento e uma grande esperança para todos aqueles que estão empenhados na nobre tarefa de se reformarem moralmente. Cada um é convidado a trabalhar para a sua evolução espiritual. Quer ainda estejamos na mocidade, quer já sintamos o cansaço da idade. Sempre é hora de iniciar o trabalho. Outro ensinamento da parábola é que o trabalho deve ser feito com boa vontade, sinceridade e amor sem reclamações. Não se deve invejar o que foi pago aos outros, como fizeram os trabalhadores da primeira hora. Deve-se respeitar o próximo. Assim, a parábola é uma grande lição para os que reclamam, para os que têm o hábito de queixas, para os que sentem inveja e ciúmes. O trabalho, qualquer que seja, deve ser feito com amor, com alegria, com satisfação, sem os olhos postos no salário. Só assim quem trabalha é feliz. Não terá tédio, nem mau humor, nem se queixará de ingratidão e cansaço. Finalmente, a palavra ensina, embora veladamente, a reencarnação. De fato, os trabalhadores da primeira hora são os espíritos que contam o maior número de reencarnações, mas nem por isso têm o adiantamento que deveriam ter. Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos mais novos, mas que, fazendo melhor uso do livre-arbítrio, da vontade e da inteligência, galgaram mais depressa os degraus da evolução espiritual. Não se perderam em atalhos que tornam a jornada mais longa. Sua caminhada foi mais reta. Assim, os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros a ganhar o reino dos céus. Somente podem ser considerados autênticos trabalhadores da última hora aqueles que alimentam uma vontade robusta de servir a causa do Cristo, vivendo os seus edificantes ensinamentos, seja na vida social, pessoal, profissional e familiar.